Colocar para gravar, quando pronto. Eu vou. Todos conseguem visualizar? Sim, Me Camila. contar? Então vamos lá, gente. A aula de hoje a gente vai falar sobre gestão por competência. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Quem trabalha na área de gestão hoje já tem se deparado com essa realidade. Até mesmo no contexto de intervenção ao autismo, provavelmente o Jairo também veja lá mesmo trabalhando na organizacional. Mas falar em competências, desenvolvimento de habilidades e competências também, por exemplo, pode ser utilizado dentro do contexto de intervenção. Então, em vários aspectos, em vários contextos, a gente tem falado sobre essa nomenclatura. E a gente vai ver na aula de hoje não só o conceito, né, do que vem a ser esse novo modelo de gestão, mas que tipo de definições estão por trás desse modelo de gestão, tá? Então, vamos lá. Então, o modelo de gestão por competência, ele é um modelo de gestão que se utiliza do COS. Aqui a gente está falando especificamente da área de gestão de pessoas, mas como eu introduzi a aula, a gente pode falar da utilização do conceito de competência para nortear vários outros processos, né? Não só ligados à área de gestão, como a gente vai ver. Qual é o objetivo do modelo de gestão por competência? Planejar, tá, ligados à área de gestão de pessoas, mas também intervenções, ou mesmo na área educacional, como a gente vai ver. Qual é o objetivo do modelo de gestão por competência? Planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos seus diferentes níveis, organizacional ou individual, as competências necessárias para a obtenção das metas organizacionais. A qualquer momento, gente, se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam, tá? Então, o conceito de competência, ele não é um conceito novo, tá? Mas ele tem sido discutido mais recentemente, e especificamente no Brasil, em função de uma nova legislação, de um decreto lá em 2006, que foi atualizado ano passado. Então, a partir da aplicação do modelo ou do conceito de competência na área de gestão de pessoas do serviço público. Mas não é um conceito recente, muito pelo contrário, ele já vem sendo utilizado largamente há muitos anos. Então, o conceito que orienta tal modelo de gestão tem sido abordado de diferentes formas e em diferentes contextos. Então, como eu iniciei falando também, esse conceito de competência, ele não é novo, né? E ele é abordado, dependendo do contexto da sua utilização, com conceitos diferenciados. Tá? Então, a gente pode ter a sua origem aí, o termo de competência, ele deriva da linguagem jurídica, seguindo a qual competência seria a faculdade atribuída a alguém ou a uma instituição para apreciar ou julgar certas questões. Então, essa é a definição a partir desse perfil mais jurídico. No início do século passado, o termo passou a ser utilizado no contexto organizacional, sendo utilizado para qualificar o indivíduo capaz de desempenhar adequadamente determinada função. Então, a gente vinculava, ele é competente no sentido de realizar ou desempenhar de forma adequada a sua função. Nas últimas décadas, o conceito de competência, ele acabou ganhando força no contexto educacional, né? Então, a gente já fala hoje no contexto da educação, no desenvolvimento de habilidades e competências, ou até mesmo dentro do serviço, não só de educação básica, mas também do ensino superior. Então, sempre quando a gente vai apresentar, por exemplo, o plano de curso, a gente apresenta que tipo de competências e habilidades que há uma complicação aí em termos de nomenclatura, mas que tipo de competências serão desenvolvidas ao final daquela disciplina, ao final do curso, por exemplo. O que a gente espera que o aluno ou aquele futuro profissional seja capaz de fazer ao final do seu curso ou ao final da sua disciplina. Por que é importante traçar isso, gente? Para a gente ter um norte, né? O que a gente pretende atingir? Então, a gente não conduz uma disciplina, falando especificamente da área da educação, de forma aleatória. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu vou falar... Não, eu vou falar sobre isso, porque eu quero atingir determinado objetivo. Eu quero que os meus alunos saiam dessa disciplina fazendo isso. Então, é por isso que é importante, já no início do curso ou da disciplina, a gente definir que objetivos, que competências a gente pretende alcançar com aquela disciplina, por exemplo, tá? Então, por esse motivo, a mesma coisa aplicada à educação básica, mas o desenvolvimento de determinadas competências tem sido fortalecido em função do detrimento da transmissão de conhecimentos. Por quê?
Porque a concepção de competência nesse contexto, gente, traz um caráter mais interativo, mais aplicado, que é o quê? Não é tirar aquela postura, né, do professor de que ele só vai ali falar, transmitir conhecimento. Não, ele quer desenvolver competência a partir, claro, daquele conhecimento que está sendo transmitido, mas eu tenho algo, um resultado, um produto, uma competência a ser desenvolvida, e não só repassar conhecimento sem uma aplicação prática, entendeu? E na legislação brasileira, o termo é definido lá em 2006, quando veio, né, esse decreto, foi instituído esse decreto pelo governo federal. Na legislação brasileira, o termo é definido como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso CHA, necessários ao desempenho das funções dos servidores, visando o alcance dos objetivos da instituição. Então, essa é uma concepção de competência, uma definição também largamente utilizada na literatura, mais da área administrativa, de administração, do que efetivamente de psicologia. Então, dentro da psicologia, a gente tem uma abordagem mais comportamental, que tem sido fortalecida, que eu vou mostrar já já para vocês. Mas aqui, para vocês conhecerem o que é uma concepção tradicional do que é competência, que é o CHA, que seria uma combinação, a competência seria o resultado de uma combinação, que eles chamam sinérgica, entre conhecimentos, habilidades e atitudes. O que seria o conhecimento? Todas as informações reconhecidas e integradas pela pessoa que repercutem sobre seu julgamento ou comportamento. A habilidade, que é o H do CHA, seria a capacidade do indivíduo de instaurar conhecimentos e utilizá-los em ação. Então, é utilizar o conhecimento adquirido para determinadas ações. E a atitude, que é o A do CHA, seria o sentimento ou predisposição da pessoa que direciona a sua conduta com relação aos outros, ao trabalho ou à situação. A literatura desse CHA, dessa concepção de competência, ela define a atitude como sendo o querer fazer, sabe? Então, eu tenho conhecimento, eu tenho a habilidade, mas eu não quero fazer. Então, seria essa atitude, essa predisposição para o fazer. Então, a gente tem, às vezes, o que fortalece algumas vezes essa concepção de competência pelo CHA, é que eu tenho servidores, funcionários numa organização, ou mesmo alunos dentro do contexto educacional, que eles sabem, né, eles têm o conhecimento, eles têm aquela informação, eles saberiam fazer, mas efetivamente não querem, né, que outros podem vincular a motivação ou qualquer outro conceito mais subjetivo. Dentro da perspectiva da análise do comportamento, o que a gente entende, né? A gente até publicou um artigo há uns anos atrás, que era justamente para fortalecer essa perspectiva da competência a partir de comportamento. Então, o que seria para análise do comportamento competência? Conjunto de comportamentos emitidos no ambiente de trabalho, passíveis de observação e mensuração por gestores e pares. Portanto, competência é uma abordagem analítico-comportamental, né, referencial de toda essa base que eu estou apresentando para vocês, é a própria interação entre aquilo que o indivíduo faz e os eventos antecedentes e consequentes. Então, para essa concepção, competência seria definido como as ações do indivíduo em interação com eventos ambientais, incluindo o próprio comportamento de outros indivíduos. Por que a gente defende, e próprio Botomé, o Skinner já trazia essa proposta? Aqui a gente traz, claro, o Skinner não falava em competência, mas falava na definição de comportamento, e Botomé traz essa definição de competência a partir da definição de comportamento. Então, reforça essa ligação. Então, por que é importante uma concepção analítico-comportamental? Mas aí vocês vão ver aqui, quem for analista do comportamento vai entender que, por exemplo, a análise do comportamento, ela leva em consideração comportamentos que não são passíveis de observação direta. Mas no caso da competência, como a gente está falando de um construto que vai subsidiar processo de avaliação, né, que é o caso de avaliações de competências ou para subsidiar avaliação de desempenho, seria importante o critério da observação e mensuração por gestores e pares. Por quê? Porque como é que eu vou avaliar o comportamento de alguém, sendo que eu não tenho acesso direto àquela informação? Então, isso poderia ser
passível de questionamento dentro do contexto organizacional. Por isso que a proposta aqui é que atenda esse critério de ser observável e mensurável. Então, por isso que a gente propôs essa modificação na definição, tá? Então, isso aqui para vocês verem o quanto a gente tem uma variedade de definições de competência, a depender até do contexto que ela está sendo utilizada. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma pergunta? Posso passar? Tudo bem, professora. Então, a gestão por competência, eu vou trazer, assim, algumas vantagens ou algumas características desse modelo de gestão, que ele é muito reforçado na literatura, que até justifica a necessidade de adoção desse modelo. Então, vocês têm ouvido falar nesse modelo de gestão por competência, porque ele tem sido colocado por autores, por estudiosos, por gestores, como sendo um modelo mais estratégico aplicado à gestão de pessoas, né, especificamente dentro do contexto público. Então, o modelo de gestão por competência estaria associado à necessidade de adaptação da área de gestão de pessoas às mudanças estruturais na organização do trabalho. Ou seja, o conceito de competência emerge da necessidade de novas referências para a gestão das organizações, compatíveis com um novo ambiente, mais dinâmico, ágil, com cidadãos que exigem melhor qualidade nos serviços prestados, com valores relacionados à produtividade, orientação aos resultados e descentralização de funções, com foco em valores como eficiência e competitividade. Então, vocês estão vendo o modelo de gestão por competência vinculado, seja na iniciativa privada ou no serviço público, a aspectos antes muito específicos da iniciativa privada. Só que quando ele é aplicado e estimulado na esfera pública, é justamente com essa noção de tornar mais eficiente, mais competitiva, mais organizada, que atenda melhor o serviço, né, que está sendo prestado ao cidadão. Então, essa noção de mais competência, como o próprio nome diz, mas de profissionalismo também. Então, seria uma tecnologia bastante robusta, capaz de solucionar com maior objetividade, transparência e democracia os principais problemas organizacionais apontados por especialistas de gestão de pessoas, a falta de critérios objetivos para a mensuração da capacidade profissional e do desempenho individual. Então, uma questão muito apontada, assim, por quem atua, seja na iniciativa privada ou pública, que é avaliado, por exemplo, então, seja por desempenho ou por competência, então você acaba que é avaliado por critérios muito subjetivos e muito amplos. Então, você é avaliado, por exemplo, por produtividade, por responsabilidade. Você acaba que não tem critérios muito claros e objetivos para subsidiar esses processos. Então, a noção de competência aplicada a esse modelo de gestão, ele vai tornar mais transparente, porque eu vou ter maior clareza de que aspecto eu estou sendo avaliado, né, em que critérios eu estou sendo avaliado. Então, ele sana aí um pouco dos problemas que são encontrados dentro do contexto organizacional. A gestão por competência oferece parâmetros mais técnicos e realistas para subsidiar outras etapas do ciclo de gestão, para além dos limites de capacitação e desenvolvimento de pessoas. Então, eu posso planejar a força de trabalho, conduzir processos de recrutamento e seleção por competência, indicar remuneração por competência, avaliação e retribuição por desempenho, por competência, promoção e apontamento para cargos de alta gestão e sucessão. Então, é um aspecto também hoje muito questionado, especialmente no serviço público, que é quem assume cargo de gestão na administração pública não necessariamente foi preparado para ocupar aquele cargo. Então, quando a gente tem outros critérios ali, afinidade política, ou mesmo qualquer outro interesse, você acaba que não deixa muito claro os critérios que foram utilizados para aquela tomada de decisão. Então, quando eu faço uma promoção ou apontamento para cargo de alta gestão por competência, eu acabo deixando bem claro que critérios foram utilizados, né, e que, de fato, aquela pessoa que está ali, ela tem competência necessária para atuar naquele cargo. Então, você acaba que deixa tudo muito claro, muito mais objetivo, né, e menos passível de questionamento. Gestão por competência aplicada ao serviço público. O modelo de gestão por competência, ela se insere no serviço público para colocar em prática o que durante muito tempo a gente falava da gestão estratégica de pessoas.
Mas apesar da gente falar há muito tempo em gestão estratégica de pessoas, não necessariamente a gente vê isso acontecendo em todos os contextos. Então, em muitas organizações, vocês podem ter tido contato já com alguma delas, ainda tem um perfil muito burocrático de gestão de pessoas, né? Então, ineficiente algumas vezes, mas com uma percepção muito ainda arcaica, né, e atrasada de gestão de pessoas. Então, o modelo de gestão por competência, dentro do contexto público, ele vem como sendo uma prática voltada para uma gestão estratégica de pessoas. Então, como uma nova forma de orientar o comportamento humano no trabalho, de forma mais flexível, inovadora, participativa e comprometida com os resultados organizacionais. Porque vocês vão ver que para a implantação do modelo de gestão por competência, ela tem que estar toda alinhada à estratégia da organização, a visão, a missão, os valores, né, indicadores, objetivos e estratégias. Então, por isso esse alinhamento com resultados organizacionais, com a estratégia, né? Então, por isso que torna essa prática mais estratégica. Então, quais são as vantagens que são colocadas a partir da implantação do modelo de gestão por competência? Então, de acordo com muitos autores, muitos estudos que já foram feitos, o modelo de gestão por competência, ele colabora para um bom clima organizacional, mais humano, com aumento no nível de satisfação e motivação dos profissionais, uma vez que favorece a participação e o compartilhamento de decisões, o que resulta em uma responsabilidade coletiva e institucional, além de contribuir para a retenção e promoção de talentos da organização. Seguindo a mesma direção, né, desses autores, Mello e Silva descreve que, além de favorecer o nível de satisfação dos colaboradores, outro benefício da gestão por competência está relacionado à qualificação das funções gerenciais, que foi o que eu falei para vocês. Então, eu posso tanto utilizar o modelo de gestão por competência para o desenvolvimento de novas lideranças, para preparar esses futuros gestores, ou mesmo para selecionar esse perfil de liderança. Então, eu posso utilizar o conceito de competência tanto para subsidiar desenvolvimento, quanto para subsidiar a captação, que é essa seleção desses profissionais. O aspecto motivacional também tem sido apontado por autores como sendo um dos maiores benefícios com a implantação da gestão por competência. Além desse benefício, outros são apontados como maior comprometimento, melhoria na prestação do atendimento e ciência de expectativas e dificuldades no trabalho dos servidores. Por que isso é importante? Lembra que eu falei para vocês que uma das etapas, a gente vai ver mais na frente, da implantação do modelo de gestão por competência é o mapeamento de competência, que é o diagnóstico de competência, que é quando eu vou ter identificado as principais necessidades de desenvolvimento dos meus trabalhadores. Então, a partir disso, eu tenho maior ciência das expectativas e dificuldades que estão, né, acontecendo no trabalho dos servidores, para a partir dali subsidiar, por exemplo, ações de desenvolvimento, o que vai resultar, em última análise, na melhoria da prestação do atendimento ou do serviço. Por quê? Porque eu tenho profissionais muito mais capacitados para lidar, né, com as atividades do seu dia a dia. Então, Silvio Mello vincula o novo modelo de gestão a uma estratégia de eficácia organizacional, que articula o desenvolvimento humano e social dos trabalhadores com as necessidades da gestão organizacional. Segundo os autores, a noção de competências aplicada aos diferentes subprocessos de gestão de pessoas favorece uma gestão de pessoas mais estratégica e focada no desenvolvimento das pessoas. Então, muito do que eu já falei para vocês. A gestão por competência fornece parâmetros mais técnicos e realistas para o planejamento da força de trabalho, né? Amplia ali, deixa muito mais claro que, de forma mais objetiva, que critérios estão sendo utilizados para a tomada de decisões, né? Para avaliação de desempenho, para colocar alguém no cargo de livre nomeação e exoneração, ou mesmo o cargo de chefia dentro de uma iniciativa privada, ou mesmo deixa muito mais transparente dentro do processo de avaliação. Então, se eu estou sendo avaliado pelo meu gestor, pelos meus colegas de trabalho, eu tenho muito mais clareza e objetividade, transparência nos critérios que estão sendo utilizados, né, dentro desse processo avaliativo. Então, tudo fica muito mais esclarecido para os trabalhadores. Camila? Diga. Tem uma pergunta aqui da Bianca. Obrigado, Felipe. Se as competências descobre da profissão também?
Sim, na verdade, Bianca, eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho a possibilidade de definir isso previamente. Então, imagina que no momento que eu vou estruturar um curso de formação, determinada profissão, mesmo que não tenha uma formação superior, por exemplo, mas eu tenho como definir exatamente o perfil de competência esperado para aquele profissional. Dentro do contexto da educação, a partir do momento que eu defino que competências e habilidades ele precisa desenvolver, precisa atuar, eu vou definir como eu vou estruturar meu curso de maneira que ao final dele eu tenha definido aquele perfil de competência. E aí, isso, em última análise, vai ser exigido lá pelo profissional lá do mercado, né, quem vai me contratar. Então, eu vou ter clareza, né, que competências, porque o que a gente faz normalmente, eu faço muito isso com você, dizer, olha, gente, o que o mercado está exigindo do profissional de POT? A partir daí, eu estruturo, claro que dentro das condições da minha disciplina, como a gente vai atingir ou chegar perto de atingir aquela competência que está sendo requerida pelo mercado de trabalho. Porque, para mim, é uma prioridade desenvolver competências que também estão sendo exigidas no mercado. Então, não ficar só trabalhando de forma aleatória. Não, a gente tem uma vinculação, porque aí eu, em última análise, vou estimular e favorecer a empregabilidade de vocês. Né? Mas isso tudo tem um alinhamento. Então, antes de estruturar um curso ou durante a estruturação de um curso, eu tenho que definir exatamente que competência eu preciso desenvolver daquele profissional. E eu vou dizer, olha, são essas competências de um profissional de POT. E aí, dentro das disciplinas de POT, eu tenho que desenvolver aquelas competências, que, em última análise, vai ser requerida pelo mercado de trabalho. Ficou claro, Bianca? Deu para entender, gente, essa vinculação? Porque eu posso tanto ter uma informação prévia para subsidiar decisões, quanto eu posso estabelecer isso durante a formação de vocês. Então, a gente faz um currículo, sempre quando a gente vai conduzir uma disciplina, vocês não veem lá a gente apresentando o objetivo da disciplina, competências e habilidades, é porque a gente tem que ter clareza qual é o objetivo, o que a gente espera desenvolver em vocês ao final daquela disciplina. Porque é comum, vocês já devem ter tido essa experiência negativa ao longo do curso, que é, você não vê muita vinculação daquela disciplina com um contexto muito prático, assim, não, o que eu preciso? Né? Eu vou utilizar o quê? Essa disciplina aqui, eu vou desenvolver o que vai ser necessário para a minha formação superior, para a minha formação profissional. Vocês nunca pararam para pensar em alguma disciplina específica, assim? Não teve nenhuma disciplina que vocês ficaram se questionando que tipo de competência profissional eu vou desenvolver, né? Então, quando eu não tenho essa clareza, você fica perdido ali, não, o que eu vou usar essa competência? Mas toda a disciplina, ela tem as competências e habilidades que são desenvolvidas. E elas não foram definidas ao acaso, tá, gente? Todo currículo de todo curso, tá, de formação superior, ele tem que ter um conjunto de competências e habilidades que precisam ser desenvolvidos. Porque você tem que sair com um rol mínimo de competências que vão ser essenciais para a atuação profissional de vocês, entendeu? Porque a gente não está aqui lidando com qualquer pessoa, vocês são futuros profissionais, a gente está formando futuros profissionais. Então, a nossa responsabilidade é maior ainda, porque logo, logo vocês vão estar no mercado de trabalho. Então, a gente não consegue nunca, claro, senão a gente teria que ter um curso de 10 anos, formar um rol de competências muito grande. Não, você tem um conjunto de competências básicas de cada área, que vai permitir que você iniciar um desenvolvimento profissional. Mas aí a gente fala em educação continuada, em formação continuada, que é o quê? Você, à medida que vai tocando a sua vida profissional, você também vai se qualificando para desenvolver novas competências. Por quê? Porque vocês estão sempre tendo que se atualizar. Sempre tem uma nova legislação, uma nova ferramenta, uma nova tecnologia. Então, o tempo inteiro a gente está vendo coisas novas aparecendo e a gente precisa se atualizar. Senão a gente sempre vai estar aquém do que o mercado de trabalho está exigindo da gente, entendeu? E eu estou nesse nível de conversa porque vocês já estão, né, com o pé bem aqui em vocês, né, da pressão do mercado de trabalho. E é meu papel trazer, né, esse tipo de conversa e tipo de pressão mesmo para que vocês levem ainda mais, considerem ainda mais o que a gente tem passado para vocês, que é como isso vai me ajudar depois a conseguir um emprego, né, que a gente sabe que cada um aqui com certeza tem esse interesse, seja na iniciativa privada
ou na pública, ou no terceiro setor, em organizações não governamentais, a não ser que tenham ganhado na loteria, ninguém me falou, e tenham pais muito ricos que não precisem trabalhar, né, queiram só rodar o mundo aí viajando. Acho que não é a realidade de ninguém aqui. Alguém ganhou na loto aqui que não vai precisar trabalhar? Não, né? Está acumulada, de repente ainda tem uma possibilidade aí, né? Professora? Continuar. Marcelo, vai me dizer que ganhou na loto, vai me dar um bônus? Não, na verdade eu acho que o Felipe, ele já ganhou, mas ele perdeu o bilhete. É que você tinha falado que sobre as disciplinas e perguntado se a gente em algum momento sentiu que as descrições não estavam claras, e o que acontece é, assim como os grandiosos autores desse artigo que a gente leu disseram, eles citaram um outro autor, uma outra autora que dizia, quando não está claro, acontece que, no caso eles citavam educação, né? Sim. Acaba que se dá definições convenientes. Então, se uma disciplina está dizendo, sei lá, a ementa de uma disciplina está dizendo para mim uma coisa vaga, então eu, enquanto aluno, vou ter uma interpretação que me convém e o professor vai ter uma que convém a ele. Então, eu senti muito isso durante a graduação em algumas disciplinas. Essa é a minha se eu ganhar na loto, eu vou avisar, tá? Não se preocupe, tá se bom. eu ganhar, eu aviso. Eu não quero só ser avisada, eu quero também ter algum tipo de bonificação, né? Haverá um presente. Mas, gente, por isso que é importante a gente definir essas competências, porque até para depois vocês entenderem, né? Por que a gente conduziu a disciplina desse jeito? Ah, entendi. Porque eu aprendi isso. Realmente isso faz sentido. Então, não é à toa, não é só para constar. Porque o que acontece muitas vezes? Os professores não têm muito cuidado, e eu digo porque o nosso currículo ainda está em atualização, né? O nosso PPP. Então, a gente ainda está revendo, então, todas as disciplinas a gente está dando essa perspectiva mais prática e objetiva das descrições das competências, que é justamente para vocês terem clareza do que vai ser desenvolvido ao final de cada disciplina do curso. Isso é passível de vocês cobrarem depois. Olha, professor, a gente tinha a expectativa, ó, o senhor disse isso aqui, e ao final a gente não chegou nesse objetivo. Então, entendeu? A gente tem essa possibilidade, por isso que é importante essa clareza inicial. Mas o nosso currículo, como está hoje, ele não nos permite muita clareza mesmo, não. Às vezes a gente tem algo muito amplo, subjetivo, e que qualquer coisa pode ser enquadrada ali dentro, né? Então, a gente, de fato, não tem hoje, Marcelo, uma clareza muito grande com relação às competências das nossas disciplinas, não, tá? A gente já está melhorando isso, que a gente está atualizando, tá? Então, vamos lá, gente. Eu falei de várias vantagens com a implantação do modelo de gestão por competência, que justifica muito o porquê das organizações terem buscado implantar esse novo modelo de gestão, mas nem tudo são flores, né? Então, eu vou destacar aqui algumas dificuldades que as organizações têm apresentado durante esse processo de implantação, que muitas vezes acabam por limitar ou mesmo impedir a completa implantação desse modelo de gestão por competência. Porque quando é que a gente fala na implantação do modelo de gestão por competência? É quando eu utilizo o conceito de competência em vários processos da área de gestão de pessoas. Então, eu uso o conceito de competência para subsidiar a avaliação de desempenho, eu utilizo o conceito de competência para conduzir processos de recrutamento e seleção. Então, eu vou incorporando esse conceito em vários outros processos da área de gestão de pessoas. Então, é quando eu falo nessa completa implantação do modelo de gestão por competência. Mas, em geral, as organizações, elas têm utilizado em quê? Somente para fins de desenvolvimento, na área de capacitação, que é o que está descrito, por exemplo, aplicado ao serviço público no decreto, mas eu posso utilizar em vários outros aspectos. Inclusive, nas nossas próximas aulas, a gente vai aprender, a gente vai ver de forma bem prática como utilizar os dados do mapeamento de competências dentro da área de capacitação, que a psicóloga organizacional da UFPA vai mostrar para vocês. A gente vai falar que é mestranda do GESCOM, ela vai dar uma aula para vocês sobre recrutamento e seleção por competência, o exemplo do próprio GESCOM, que alguns de vocês até já participaram do processo seletivo, como conduzir processo de recrutamento e seleção por competência. Então, isso tudo para vocês entenderem de forma bem prática como utilizar o conceito de competência.
Então, que tipo de dificuldade a gente encontra na hora de implantar um modelo de gestão por competência? Resistência de gestores e colaboradores ao novo modelo de gestão. Afinal de contas, a gente trabalhou durante tanto tempo desse jeito, para que mexer agora, vir com esse negócio de novo modelo de gestão? Há uma resistência muito grande de muita gente, já que envolve, né, uma nova cultura, novos processos, então, sempre tem resistência, vocês sabem disso. Desconhecimento desse novo futuro, né? O que vai acontecer depois, né? Será que vão me tirar da minha unidade? Vão fazer o que com essas informações, né? Então, o desconhecimento também, às vezes, gera essa resistência. Interferência do modelo nas práticas de remuneração ou carreira da organização e a permanência de traços da cultura anterior. Então, há uma resistência, às vezes, em função da cultura. Então, sempre foi desse jeito, para que a gente vai mudar agora? Ou mesmo subsidiar, por exemplo, o que eu falei para vocês. Se eu vou basear agora a contratação ou mesmo a nomeação de determinados profissionais por competência, isso vai incorrer em mudança de remuneração ou na própria carreira daquele profissional, né? Então, eu vou interferir. Por quê? Porque agora eu vou exigir um rol de competências ou mesmo o desenvolvimento de um rol de competências para poder assumir esse cargo, ou para poder mudar de unidade, ou para poder ter algum tipo de bonificação. Então, por isso, o impacto do modelo de gestão por competência no que diz respeito à remuneração e carreira. Aqui, gente, é uma representação gráfica do que seria a implantação do modelo de gestão por competência. Então, a implantação desse novo modelo, ele se inicia a partir da formulação da estratégia organizacional, com a definição de missão, visão de futuro, objetivos estratégicos e definição e estabelecimento de indicadores de desempenho e metas. Alguém tem alguma dúvida com relação à missão, visão? Gente, indicadores de desempenho, alguma dúvida? Não, professora. Não? Professora, poderia relembrar para mim, por favor? Tá. Aqui a estratégia, gente, a gente define a formulação da estratégia. O que é missão? É o que eu gostaria, para que eu vivo, né? Qual é a minha missão nesse mundo? Qual é o meu objetivo de criação da minha organização? Para que eu existo? É a missão, né? Para que eu abri uma organização? Para que eu abri uma instituição de educação? O que eu tenho enquanto objetivo? A visão é o que eu quero alcançar? O que eu quero ser? A visão sempre é a médio e longo prazo, tá? Então, eu quero me constituir, por exemplo, no caso da UFPA. Ela pode ser querer ser a maior universidade pública ou a melhor universidade pública do Brasil. Hoje ela é do norte e da Amazônia, né? Então, hoje a gente tem já um perfil muito grande de muito desenvolvimento, mas a visão é sempre um objetivo a longo prazo que é sempre muito ousado, assim, o que eu quero? Não quero simplesmente existir, eu quero atingir algum objetivo muito grande, muito alto, então é a visão de futuro. E os objetivos estratégicos o que eu vou alcançar, o que eu preciso alcançar para atingir, por exemplo, essa missão e essa visão. Aí eu defino vários objetivos estratégicos. Eu quero, por exemplo, melhorar a satisfação dos meus discentes. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou definir exatamente tudo o que eu preciso fazer, o que eu vou medir, aí eu vou estabelecer, por exemplo, indicadores de desempenho. Um dos indicadores eu posso estabelecer, por exemplo, o número de reclamações de discentes dentro do CIGA, ou na faculdade, ou, sei lá, ou na auditoria, na ouvidoria da UFPA, por exemplo. É como eu vou acompanhar, que métrica eu vou acompanhar para atingir o meu objetivo estratégico. Ficou claro, Amanda? Ficou claro, gente, que a missão, a visão, objetivo estratégico, indicador de desempenho? Ficou A gente vai ter uma aula sobre indicador de desempenho aplicado à gestão de pessoas, tá? Eu vou mostrar para vocês que tipo de indicadores a gente pode estabelecer ou criar para poder acompanhar o desempenho da nossa atuação, da nossa área, por exemplo. Professor, então, só assim, então os indicadores de desempenho seriam, tipo, para eu analisar se eu estou cumprindo mesmo essa missão, se eu Exatamente. Tudo bem. Exatamente. É como eu vou acompanhar, que tipo de métrica eu vou estabelecer para saber se é o objetivo.
Imagine que eu digo o seguinte, eu digo, olha, gente, o meu objetivo estratégico é aprovar, vamos dizer, ter uma boa nota no ENAD. Sei lá, coloquei como objetivo lá um bom desempenho no ENAD. Só que para isso eu não posso esperar só lá no final do ano eu verificar se eu vou ter ou não uma boa nota no ENAD, certo? Porque se alguma coisa deu errado, eu vou saber só na hora da prova de vocês, entendeu? Então, o que eu faço? Ah, não, eu vou avaliar o desempenho dos alunos a cada 3 meses. Eu vou avaliar, por exemplo, se as competências ou o conteúdo que vai ser cobrado no ENAD, se ele está sendo ofertado nas disciplinas. Eu vou analisar o plano de curso dos alunos, dos professores, entendeu? Eu vou estabelecendo métricas para acompanhar e avaliar o meu desempenho. Por que isso é importante? Porque eu tenho variações mais periódicas, que eu posso fazer alguma coisa caso eu não esteja atingindo o meu objetivo. Imagine o seguinte, que vocês aqui na disciplina, a gente está indo, levando a disciplina, e aí chega lá na frente, eu não conversei nada com vocês, não fiz nenhuma atividade, e aí chega lá na frente, vocês tiveram alguma dificuldade com relação a determinado conteúdo. Só que já acabou a disciplina, e eu não tive nenhum retorno de vocês e tudo mais. Então, vai adiantar vocês me falarem alguma coisa lá no final do semestre? Não. Então, é importante a gente ser informado, ter informações métricas, no caso de indicadores de desempenhos, para poder subsidiar alguma coisa. Que é, eu vou dizer, olha, aí no meio do semestre eu digo, gente, vocês estão tendo alguma dificuldade? Quer que eu retome alguma coisa? Aí vocês vão me dizer. Ou então mesmo durante a aula, eu não fico o tempo inteiro, gente, vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar? É melhor eu perguntar agora do que eu perguntar no final do semestre e dizer, gente, vocês ficaram... Professora, naquela primeira aula eu fiquei em dúvida com relação a não sei o quê. Vai dar para fazer alguma coisa lá no final? Não. Então, por isso que é importante você estabelecer indicadores de desempenho. Deu para entender? Deu para entender, Marcelo? E isso aplicado, gente, a todas as áreas da face da Terra. É importante. Então, aqui, primeira etapa, o início da implantação do modelo de gestão por competência é a formulação da estratégia organizacional. Eu vou definir missão, visão, objetivos estratégicos e indicadores de desempenho e metas. Feito isso, eu inicio a fase de mapeamento de competências, que é uma fase onde eu vou tanto descrever objetivamente as competências, como avaliar a lacuna de competências. Ou seja, a diferença entre as competências que os servidores ou funcionários da minha organização deveriam ter e o que de fato eles têm. Então, é o que a gente chama de mapeamento de competências. A partir daqui, que eu identifiquei as minhas competências, eu posso trabalhar captação de competências, selecionar por competência, admitir por meio de concurso público por competência ou recrutamento e seleção por competência, né? Transferir, remanejar trabalhadores por competência, seja internamente, seja de fora da minha organização. Acompanhamento e avaliação, eu posso avaliar desempenho, resultados por competência e acompanhar, como a gente viu, então, avaliações mais periódicas de resultados, tudo por meio de competência. E eu posso retribuir, reconhecer, incentivar, premiar, remunerar por competência. Então, não é mais como acontece no serviço público ainda, com a passagem do tempo, independente do que você fez, independente do desempenho que você apresentou, você é bonificado, ou você muda de carreira, ou recebe um bônus no seu salário. Não. Aqui a gente está falando de retribuição mediante apresentação de determinada competência, mediante apresentação de determinado desempenho. Ficou claro, gente, esse modelo gráfico de gestão por competência? Essa apresentação gráfica? Sim, professor. Ficou claro. Sim. Muito bem. Então, aqui, só falando de maneira prática, assim, um exemplo de como iniciaria esse processo de implantação, tá? De acordo com o modelo de gestão por competência, para eu iniciar o processo de implantação, eu teria que definir a visão de futuro. Então, vamos aplicar no exemplo. Uma organização tem como visão de futuro, componente da estratégia, ser uma empresa de elevada reputação no mercado, reconhecida pela alta qualidade de seus produtos e serviços. Isso é a visão de futuro.
definiu enquanto objetivo estratégico elevar o grau de satisfação dos clientes em relação aos produtos e serviços oferecidos pela empresa. Esse é o objetivo que ela pretende alcançar. Como é que ela vai avaliar isso? Como é que ela vai acompanhar isso? Por qual métrica? Pela satisfação do cliente e como índice percentual de clientes muito satisfeitos e com os produtos e serviços da organização. Então, aqui, como é que eu vou avaliar a satisfação do cliente? De forma objetiva, pelo percentual de clientes muito satisfeitos. Então, como é que eu posso fazer isso, gente? Até por meio de uma avaliação de satisfação, né, observação direta, número de reclamações, eu posso ter outro índice, tá? Outra métrica. Pode ser pelo percentual de reclamações, se diminuiu com o passar do tempo, entendeu? Então, eu posso ter outra métrica aqui para avaliar, para acompanhar esse desempenho. E que tipo de competência, gente, eu precisaria desenvolver, por exemplo, no meu trabalhador para ele dar conta desse indicador, desse objetivo? Levantar e atender as necessidades dos clientes internos e externos, demonstrando disponibilidade e prontidão no atendimento, buscando a solução das demandas. Vocês entendem agora a relação direta entre competência e toda a estratégia e objetivo da organização? Porque é por meio desta competência que o trabalhador vai ajudar a organização a atingir o quê? A sua visão de futuro, seu objetivo estratégico. Deu para entender, gente, esse link da gestão por competência com a estratégia da organização, com os objetivos organizacionais? Ficou claro, Marcelo? Não entendi se você tinha... Sim. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Então, a segunda etapa, formulada a estratégia, definida a visão, missão, valores, indicadores, objetivos, eu inicio o processo de mapeamento de competências. Uma vez formulada, eu inicio essa fase que é denominada diagnóstico ou mapeamento de competências, como a gente até já comentou na aula de treinamento e desenvolvimento. Então, o objetivo do mapeamento, identificar o denominado gap ou lacuna de competências, isto é, a diferença entre as competências necessárias para concretizar a estratégia formulada e as competências internas já disponíveis na organização. É a diferença entre o que a gente tem em termos de competência e o que a gente deveria ter, ou a organização espera que a gente tivesse, esperava que a gente tivesse. Então, aqui tem uma representação gráfica do que seria esse gap. Então, vocês estão vendo aqui, ó, passagem do tempo, e aqui as competências mapeadas, tá? E aqui as competências necessárias. Então, aqui as competências mapeadas, e aqui as competências necessárias. E a diferença entre o que eu tenho e o que eu deveria ter, que são as competências necessárias, e as competências atuais aqui é o que eu tenho atualmente, é o que a gente chama de gap, ou lacuna de competências. Como é que eu sano, gente, esse gap de competências? Uma pergunta? Eu posso falar? Pode. Ah, tá. Pode falar. É a partir de capacitação das competências de... Exatamente. Então, eu posso minimizar, sanar é muito difícil, né? Mas minimizar essas lacunas de competência por meio de ações de capacitação. Também, gente, eu posso sanar por meio da captação. Imagina que eu tenho um gap na minha organização e eu tenho a possibilidade de contratar alguém, de captar alguém de fora. Eu posso também. Tem uma competência específica lá que a gente precisa trabalhar ou desenvolver, mas ninguém na nossa unidade hoje detém aquela competência. Eu posso contratar alguém para atuar desenvolvendo aquela competência, entendeu? Então, não é só ações de desenvolvimento, mas também de captação de profissionais e de competências. Deu para entender? Sim, é interessante a gente pensar que quando ocorre esse mapeamento de competências, não é apenas os funcionários que estão sendo mapeados, mas a empresa, a organização. Então, Exatamente. Essa solução de contratar pessoas também. Porque também tem situações, por exemplo, conheço uma amiga que ela é a única pessoa de RH da empresa que ela trabalha. Então, ela não consegue fazer tudo, sabe, dentro da empresa. Então, sempre fica um gap ali de coisas que poderiam estar sendo feitas, utilizadas, se a empresa desse mais atenção para a área de RH, para a área de gestão de pessoas.
Uhum. Pois é, porque nem sempre a pessoa que vai dar conta de tudo mesmo. Então, se é uma coisa mais técnica, mais específica também, você pode sanar aquela competência mais facilmente até, assim, eu digo, pensando em médio e curto prazo, você consegue sanar uma lacuna mais rapidamente por meio de ações de captação. Se você já busca no mercado, por exemplo, ou dentro de outras unidades, se você for fazer remanejamento, pessoas que já detêm aquela competência. Mas a médio e longo prazo eu posso desenvolver. Então, tenho duas possibilidades de trabalhar a minha lacuna, entendeu? Então, como é que funciona o mapeamento de competências, gente? A primeira etapa é o que a gente chama de análise documental. A análise documental é a análise dos documentos produzidos pela própria organização. Então, imagina que aqui a gente analisa manuais, regimentos internos, tudo que descreva as atribuições e responsabilidades das unidades e dos trabalhadores. A partir dali, dessa análise prévia, a gente extrair um rol de competências que depois vai ser apresentado para os trabalhadores e validados por eles, para a gente não ter que redigir junto com eles do zero quais seriam essas competências. Então, a gente fez a análise desses documentos institucionais, extraímos e descrevemos determinadas competências para serem apresentadas aos trabalhadores por meio de entrevistas, grupos focais, oficinas, né, que a gente pode validar esse rol de competências que foi sugerido, extraído da análise documental, junto com os próprios trabalhadores. Então, hoje, por exemplo, o GESCOM, ele trabalha com oficina de mapeamento de competências, mas já trabalhou com grupo focal, e dependendo se é com um trabalhador só, você pode conduzir uma entrevista, ou com 2 pessoas. Você não pode conduzir entrevista com 10, 15 pessoas. Então, depende aí do número de pessoas, de representantes de cada unidade, de instituição. Depois que a gente fez esse processo de descrição técnica das competências, a gente vai iniciar o processo de avaliação dessas competências, que seria o diagnóstico propriamente dito, a partir da aplicação de questionário. Então, você tem até a possibilidade de observação direta para fazer essa avaliação. Mas é um processo muito custoso, porque imagina você avaliar ali cada competência de forma direta. Vocês poderiam dizer, professora, mas não é a maneira menos passível de subjetividade? Sim, a gente não vai conseguir observar todo o rol de competências daquela pessoa, a gente teria que ver se ela está tendo dificuldade, em que ela está tendo dificuldade, então, não é um processo muito fácil. Então, a avaliação de competências, normalmente, ela é feita a partir do levantamento por questionário mesmo. Então, depois que a gente fez a aplicação desse questionário, e aí você vai definir, junto com a organização, quantos atores organizacionais você vai envolver nesse processo de avaliação. Então, como a gente também já conversou em algumas disciplinas e durante essa, quanto mais informações você tiver de atores organizacionais, né, de pessoas que trabalham com aquela pessoa, por exemplo, mais fiel vai ser o processo avaliativo. Então, imagina, qual é a melhor estratégia de avaliação? É o que a gente chama de múltiplas fontes ou 360 graus, onde eu me autoavalio, sou avaliado pelo meu gestor imediato, sou avaliado pelos meus colegas, pelos meus pares, e posso ser avaliado pelo meu cliente, pelo meu usuário, né? Então, até dei um exemplo já para vocês. Então, eu faria, professora Camila, com a minha autoavaliação, seria avaliada pelo diretor da faculdade, seria avaliado por outros docentes da faculdade, e seria avaliada, por exemplo, por vocês, discentes da faculdade, que foram meus alunos, entendeu? Então, eu tenho aí um número grande, um volume grande de informações a respeito do desempenho de um único avaliado. Esse é o melhor dos mundos. Só que nem sempre a gente consegue. Por quê? Porque é um volume muito grande de informações para ser levantado. E fora, você tem que envolver pessoas que acompanhem o trabalho daquele profissional, dentro desse processo avaliativo. Então, imagina a universidade gerenciar todo esse volume de informações, que não só tem que saber quem é meu chefe imediato, ele tem que saber quem são os meus colegas, e mais do que isso, tem que saber para quais alunos do curso de psicologia eu dei aula. Porque também não adianta, não, eu fiz uma pesquisa aleatória aqui no grupo de discentes da faculdade, mas pegou um aluno que nunca foi meu aluno. E aí, qual a chance dessa avaliação ser fidedigna? Não tem. Então, por isso que é importante, mas é complexo também, mas é a melhor metodologia de avaliação de competências ou avaliação de desempenho.
Então, no caso do GESCOM, hoje, como é que a gente utiliza? A autoavaliação e a avaliação pelo gestor imediato, que a gente chama de 180 graus. Mas se você incluir mais alguém, a gente chama de 270 e o máximo, né, 4 fontes ou informações, a gente tem aí essa 360 graus. E aí, a partir dessa avaliação, como resultado, eu tenho a identificação da lacuna de competências que a gente falou. Quais seriam as nossas prioridades em termos de desenvolvimento? Tudo bem, gente? Deu para entender aqui? Professora, a Diga. Bianca fez uma pergunta no chat para a senhora. Ela perguntou se a avaliação de competências e a avaliação de desempenho são similares. Depende. Eu posso ter avaliação de desempenho por competência, tá? Avaliação de competência, nesse contexto que eu falei, é o diagnóstico, é a avaliação de necessidade de capacitação. Mas eu posso ter avaliação de desempenho, onde eu utilizo outros fatores, outros aspectos no processo avaliativo que não são as competências. São fatores amplos, por exemplo, eu avalio produtividade, responsabilidade, mas não são competências. Mas eu posso conduzir avaliação de desempenho por competência, quando os fatores que eu for avaliar são exatamente as competências. Deu para entender, Bianca? Agora, a avaliação de desempenho e a avaliação de desempenho por competência, eu estou falando de um mesmo processo de avaliação, só que eu estou utilizando aspectos e fatores diferentes para estruturar esse processo avaliativo, entendeu? Deu para entender, gente? Muito bem. Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, e aqui vai ser importante para quem quiser trabalhar na área de gestão de pessoas, ou quem já está trabalhando e a instituição já está se interessando, mas para vocês saberem como é que funciona o mapeamento de competências, tá? Então, a gente já viu aí como é que funciona a implantação desse modelo de gestão por competência, qual é o objetivo, né? Quais são as fases, e agora eu vou mostrar para vocês, efetivamente, como é que a gente descreve uma competência. Que isso aqui, prestem bastante atenção, porque vai ter uma atividade que eu vou postar para vocês até amanhã, que vai ser importante, tá? Para ser entregue na próxima semana. Então, aqui, gente, toda competência, ela deve ser descrita iniciando por um verbo mais um objeto de ação, tá? Então, o verbo, objeto de ação, o verbo é toda palavra que indica ação, enquanto que o objeto de ação indica o ser objeto para o qual se dirige a ação verbal. Então, imaginem aqui, tá? Que são verbos e objetos que a gente poderia utilizar. Arquivar, o verbo. Documentos, objeto de ação. Executar verbos, projetos, programas e ações é o objeto de ação. Formular é o meu verbo e documentos oficiais é o objeto de ação. Qual é o critério para esse verbo, gente? Como eu falei lá na frente, que ele seja passível de observação e de mensuração. Vocês vão me dizer, mas por que, professora, isso? Eu não vou conduzir processos avaliativos? Então, imagina vocês serem avaliados por algo que não é passível de ser observado, que o seu colega que vai avaliar não consegue visualizar você fazendo. Será que vai ser um processo objetivo, transparente, que não seja passível de uma avaliação equivocada? Então, por isso que é importante a gente sempre descrever as competências que vão subsidiar lá processos avaliativos de forma objetiva, passível de observação e de mensuração. Então, aqui, por isso que é importante a gente escolher muito bem os verbos que a gente vai utilizar na descrição de competência. Conhecer, gente. Eu consigo ver alguém conhecendo os serviços da instituição, sim ou não? Não. Vocês abram os microfones. Não. A Bianca pode mandar aí no chat. Eu consigo ver alguém conhecendo os serviços da instituição? Não, professor, mas não consegui. Não. Conhecer é passível de observação e de mensuração? Não. Não. Internalizar crenças e valores. Eu consigo ver alguém internalizando crenças e valores? Não. Consigo ver internalizando, entrando na cabeça? Compreender rotinas de trabalho. Eu vejo alguém compreendendo rotinas de trabalho? Não. Não.
Vocês estão vendo que, dependendo do verbo que a gente utiliza na hora de descrever, a gente tem muita dificuldade de avaliar, por exemplo, as competências. Então, por isso que é importante, na hora de descrever competências, eliminar ou substituir verbos que a gente não consegue visualizar ou mensurar por verbos que são passíveis de observação e mensuração. Então, ao invés disso, ao invés de conhecer os serviços da instituição, apresentar ao cidadão os serviços da instituição. Eu consigo ver alguém, algum servidor, algum docente apresentando, por exemplo, os alunos, os serviços ou da faculdade, a estrutura da faculdade, eu consigo ver isso acontecendo? Sim. Muito bem. Ao invés de internalizar crenças e valores, por ações para promover sustentabilidade e a economia de recursos naturais. Imagina que um valor dessa organização é a sustentabilidade. Mas não basta eu internalizar crenças e valores. Qual é o objetivo? Então, ao invés disso, eu proponho ações que promovam essa sustentabilidade. Ao invés de compreender rotinas de trabalho, eu posso organizar processos administrativos, identificar e corrigir adequadamente falha no processo. Eu não consigo ver alguém organizando processos, identificando se houve alguma falha, eu não consigo visualizar isso? Sim ou não? Sim. Sim. Muito bem. Então, ao invés de compreender, a gente coloca organizar, ou identificar, ou mesmo corrigir falhas no processo. Então, vamos lá, gente. Vou fazer Professora, com vocês. Diga, Marcelo. não, é só uma dúvida mesmo prática. No outro slide, na segunda parte, ele está dizendo. Você pode só voltar. Essa aqui está dizendo de proporções. É porque, no caso, essa empresa ela tem essa missão de sustentabilidade, economia Isso, circular. exato. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos lá, gente. Vocês vão me dizer se é uma opção correta ou adequada ou não de verbo, tá? Elaborar relatórios. Eu consigo ver alguém elaborando relatórios, sim ou não? Sim. Sim. Calcular custos. Sim. 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 Pensar a estratégia da organização. Não. Não. Organizar documentos fiscais. Sim. Sim. Saber o direcionamento da organização. Não. Não. Ter fé na organização. Não. Conhecer o funcionamento da instituição. Não. Formular planos de trabalho. Sim. Sim. Localizar informações no sistema. Sim. Sim. Pensar de forma criativa. Não. Vocês nunca viram, assim, a gente não vê alguém que está lá um tempão só pensando na sala de aula, vocês estão por fora, que eles estão ali um tempão só pensando em coisas novas, em novas aulas, novos procedimentos, tá vendo? Só como vocês são injustos. Com certeza. Ter iniciativa. Não. Sim ou não? Não. 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 Eu aposto com o Jairo, mas se ele estiver errado. Acho que sim. Ter iniciativa, gente, da maneira como está descrito, não é adequado. Por quê? Porque eu não sei no que consistiria essa iniciativa. Teria que deixar mais claro. Então, iniciativa nada mais é do que agir sem a necessidade de orientação ou de solicitação, né? Então, isso teria que só ficar mais claro, tá? Porque ter iniciativa por si só não é adequado, tá? Muito bem. Então, na hora de descrever competência também, gente, além do verbo, a gente tem que descrever e indicar uma condição. O que seria a condição? Restrições ou elementos impostos ao profissional, que indicam as circunstâncias sobre as quais se espera que ele manifeste o desempenho desejado. Nada mais é do que os instrumentos, equipamentos, procedimentos, métodos e técnicas que são exigidos para o desenvolvimento de determinada competência. Por exemplo, eu vou solicitar ao meu profissional, por exemplo, arquivar documentos de acordo com a legislação vigente. Então, não é nenhum critério da cabeça dele, nenhum procedimento da cabeça dele. Não, tem que ser de acordo com a legislação de arquivologia. Caso contrário, imaginem vocês, se lá na Biblioteca Central, um determinado servidor chegasse do dia para a noite e dissesse, não, a partir de hoje, eu vou fazer o arquivamento por cores. Eu vou fazer degradê de várias tonalidades, várias cores. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma.
porque ninguém, além dele, ia achar nada ali dentro. Então, não é um bom método para arquivamento. Por isso que é importante você definir qual é o método que a gente vai utilizar, que tipo de legislação. Então, imaginem vocês aplicado à nossa área de psicologia. Eu vou elaborar documentos psicológicos de acordo com o que vem na minha cabeça, de acordo com a minha organização, sim ou não? Não. De acordo com a legislação. De acordo com a legislação. Então, não, nem é de acordo com o que o meu chefe quer pedir. Não, é de acordo com o que estabelece a legislação, o Conselho Federal de Psicologia. Então, por isso que é importante eu estabelecer a condição da competência. Executar projetos, programas e ações de acordo com os objetivos estratégicos do órgão. Então, não é da minha cabeça que eu vou propor algum projeto para a UFPA. Não, tem que estar alinhado a alguma coisa, o objetivo da faculdade, o objetivo da instituição como um todo, entendeu? Então, tem que ter algum alinhamento. Formular documentos oficiais de acordo com o manual de redação oficial da Presidência da República. Então, dentro do serviço público, a gente elabora ofícios, elabora declarações, vários documentos, tem que ser de acordo com o manual do Google, vou jogar lá, modelo de ofício. Não, modelo de declaração, quem nunca, né? Não é assim que a gente tem que fazer, é de acordo com a estrutura que é definida no manual de redação oficial da Presidência da República. Por que isso é importante, gente? Tanto para orientar os trabalhadores de como eles devem desenvolver a competência deles, então não é da cabeça deles, é de acordo com o que está sendo estabelecido na competência, quanto para subsidiar ações de desenvolvimento. Eu sei, por exemplo, que os servidores terão que conhecer o manual de redação oficial da Presidência da República. Desculpa, então, é importante que todo mundo seja capacitado, por exemplo, nesse manual, entende? Então, eu posso utilizar essa ferramenta, essa condição, para subsidiar vários processos decisórios. Tudo bem, gente? Deu para entender o que é a condição da competência? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, aqui, o terceiro elemento da competência, gente, seria o que a gente chama de critério da competência, que são padrões desejados ou nível de desempenho considerados satisfatórios. Então, pode ser enquadrado como a velocidade, exatidão, qualidade, quantidade, prazo, periodicidade, com que determinada competência deve ser desenvolvida. Então, imaginem vocês que uma competência de vocês é elaborar o vídeo final da disciplina da professora Camila até o dia 20 de dezembro. Imaginem vocês. Então, a gente tem que definir, vocês têm que fazer, não só utilizando determinada ferramenta que a gente for utilizar, mas também cumprindo o prazo. Caso contrário, vocês não vão receber a pontuação exigida para a disciplina. Deu para entender? Mas não é esse o prazo, tá? Não se agonie, vai ser só lá em janeiro. Então, vamos lá. De forma prática, arquivar documentos de acordo com a legislação vigente, a gente viu lá que essa é a condição, e possibilitando sua fácil localização e conservação. Então, não basta eu arquivar os documentos, mas esse arquivamento, ele tem que ser passível de ser achado, os documentos serem achados ou serem conservados. Né? Caso contrário, se eu faço de qualquer jeito, não só as pessoas não vão localizar, como aquele documento que é super importante dentro do contexto organizacional pode se perder. Então, imagina que eu vou ter uma causa trabalhista, eu tenho que ter vou participar de uma audiência, eu tenho que ter facilidade para localizar esses documentos. Executar projetos, programas e ações de acordo com os objetivos estratégicos do órgão, dentro do prazo e orçamento estabelecidos. Eu também não posso propor o melhor projeto do mundo, alinhado aos objetivos, mas que eu não tenho dinheiro para executá-lo. Então, venho lá com um orçamento mega milionário e eu não tenho dinheiro para executar. Vai ser uma boa execução de projeto? Não. Formular documentos oficiais de acordo com o manual de redação da Presidência da República, de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, não basta eu seguir o modelo do manual, além disso, eu ainda tenho que seguir o novo acordo ortográfico. Qual a chance disso dar certo? Quem aqui já domina o novo acordo ortográfico? Hein, gente? Eu não, aquela questão. Professora, dominar. Ninguém, né? Se a Amanda do direito não entende, já deu para entender. Né? Tu quer passar para advogada, é? Então, ó, não, se
Se ela que é do direito e lê muito, 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 já ainda tá meio a coisa do novo acordo ortográfico, então quem sou eu? É aquela questão do hífen lá, tem umas coisas que caiu o hífen, isso daí eu não sei, não. A única coisa que eu sei que caiu foi o acento do ideia, aquele tremazinho lá que não tem mais, essas coisas básicas que eu sei só. Mas, professora, em todas as palavras que é parecido com ideia também, por exemplo, heróico, não usa mais acento. Como é, Jairo? Falou rápido demais. Né? Palavras que são parecidas com ideia, como heróico, não tem mais acento. Entendi. Então, gente... Está claramente à frente. Então, ó, eu vou fechar a aula hoje aqui, tá? Porque ia ter mais coisa, mas eu posso gravar, porque é uma outra parte só de fechamento lá, para ficar claro, eu posso gravar uma aula assíncrona para vocês, sem problema nenhum. Mas a base conceitual desse modelo de gestão que eu ia passar para vocês era essa parte. Então, principalmente pensar, o Jairo pode incorporar isso dentro do contexto de trabalho, todo mundo que atua, que esse conceito de competência tem sido muito colocado mesmo para ser utilizado, né, porque para tornar mais objetivo, mais transparente, e principalmente para subsidiar essas decisões de desenvolvimento, captação, né, que tipo de perfil eu quero buscar, então eu tenho que ter isso bem delimitado. Caso contrário, eu jogo um monte de dinheiro por ralo, contrato profissionais que não tinham o perfil almejado ou necessário, ou mesmo eu desenvolvo ações de capacitação que não vão atender a minha necessidade, não vão melhorar o serviço que está sendo prestado, todo mundo vai continuar tendo dificuldade, então por isso que é importante você estabelecer padrões objetivos, né, de desempenho, que vão ajudar aí a alocar melhor, né, o recurso mesmo, porque é um critério que é muito importante, mas principalmente para tornar os processos mais claros e mais objetivos. Né, cada profissional aqui vai saber com maior clareza no que está sendo avaliado, que critérios estão sendo utilizados para uma promoção, para um remanejamento, então, tornar os processos muito mais transparentes e claros, ok? Duas coisas, tá? Para fechar a aula de hoje. Eu vou disponibilizar para vocês hoje um link, vocês vão ter a oportunidade de entrar no sistema GESCOM como profissionais agora, tá? Vocês vão avaliar a competência de vocês, então vocês vão ter, vocês já tiveram a oportunidade, a gente fez isso de maneira manual, presencial na sala, mas vocês vão ter a oportunidade de avaliar competências da área de gestão de pessoas, tá? Dentro do sistema GESCOM. Então, vocês vão simular uma situação em que a gente faz isso corriqueiramente no GESCOM, com servidores, trabalhadores, gestores, e aí vocês são agora os participantes desse processo de avaliação, tá? Então, vocês vão receber, eu vou encaminhar, por isso que eu estava pedindo informação, porque a Sofia, por exemplo, não está aparecendo na minha lista de matriculados na disciplina, tá? Mas todos vocês eu passei, um dos nossos alunos do GESCOM já cadastrou no sistema, a gente tem um ambiente de avaliação da nossa turma, tá? E aí vocês deverão avaliar, daqui a pouco eu vou dar só a indicação, gente, já está disponível, eu vou encaminhar para vocês como ter acesso ao instrumento de vocês, tá? Qual é a senha que vocês vão ter que acessar, tá? Então, vocês vão ter acesso, e aí eu vou pedir, gente, eu preciso que vocês até quarta-feira que vem façam a avaliação de vocês, tá? Porque a gente vai usar esses dados em uma das aulas, que vai ser dada pelo Tiago Rocha, que é um dos administradores mestrando do GESCOM, que ele vai ensinar vocês como calcular a lacuna de competência. Lá vai vocês, mais uma vez, aprenderem coisas do Excel, tá? Então, vocês vão entender como funciona esse processo de avaliação, tá? Então, isso é uma coisa, a gente vai gerar a lacuna de cada um aqui, analisar, para ver que tipo de necessidade prioritária a gente teria que desenvolver. Quem sabe a gente pode pensar aí, e aí é importante que vocês sejam bem realistas, gente, porque aí, de repente, se é uma lacuna compartilhada por muitos, a gente pode focar uma aula especificamente nesse diagnóstico, para a gente ver como funcionaria isso na prática, tá? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, até amanhã eu vou postar lá na plataforma para vocês uma atividade, que vai ser descrever uma competência, tá? Conforme as orientações que eu passei hoje para vocês, tá? Eu vou colocar essa apresentação de slides lá, e eu vou postar também a aula lá, para quem quiser tirar dúvida depois, mas eu vou colocar
aquelas informações de estratégia, de objetivo estratégico e de indicador da UFPA para vocês elaborarem uma competência de acordo com os critérios que a gente apresentou hoje, ok? De acordo com a metodologia que eu apresentei hoje para vocês. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Professora, você pode... Rapidinho. Diga, Você vai mandar todas essas informações detalhadas lá no grupo, né? Vou também. Tá bom. Desculpa, Marcelo. Diga, Marcelo. Professor, você pode repetir só essa segunda tarefa aí para eu compreender melhor, por gentileza. Mas eu vou postar lá para vocês, tá? Direitinho. Mas o objetivo da atividade é elaborar uma competência de acordo com a metodologia que eu apresentei, esses cuidados metodológicos que eu apresentei, tá? Mas como vocês viram que toda competência, para ter um alinhamento, ela precisa partir da estratégia, lembra? Então, eu vou trazer uma da realidade da UFPA, que é a nossa realidade. Então, eu vou trazer missão, visão da UFPA, um objetivo estratégico, um indicador de desempenho. Vocês vão ter que propor uma competência vinculada à missão, à visão, ao indicador de desempenho, ao objetivo estratégico. Mas não se agonie, Marcelo, eu só estou antecipando, mas eu vou estruturar isso tudo de maneira bem detalhada dentro da plataforma. E aí eu vou avisar para vocês quando eu postar, e vocês vão poder tirar dúvida também para mim. Então, essa atividade até amanhã, para vocês postarem até sexta-feira que vem. Então, uma semana para vocês postarem, ok? Lembrando que tudo isso que a gente está fazendo, gente, tudo está contando ponto. Eu estou com uma planilha de Excel, todas as atividades estão sendo entregues, feitas. Isso tudo eu estou controlando, ok? Estou acompanhando, esse é meu indicador de desempenho de vocês. Beleza, galera? Tudo bem? Alguma gente? Não? Muito bem. Então, gente, por hoje, tá? Eu também vou ter que sair, Bianca, eu tenho uma reunião já já. Amanhã eu vou compartilhar, vou falar sobre a questão da avaliação também. Então, amanhã a gente não vai ter assunto novo, provavelmente. Vai ser esse processo de avaliação, tá? Mas tem tudo, eu atualizei lá na plataforma. Obrigado pela aula, professora. Como é, Jairo? Obrigado pela aula. Muito obrigado. Obrigada.